bem-vindo à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje, meus amigos, eu quero trazer com vocês aqui algumas análises, né? Em uma análise só. Eu vou falar um pouco sobre a situação de Eduardo Bolsonaro, que está aí meio amalucado, né? Ou pelo menos querendo se vender como alguém que tem algum tipo de desequilíbrio, que requer algum tipo de cuidado ou atenção especial. Deixa eu botar minha combizinha aqui para aparecer. E vou falar também sobre a briga dele ali com o Nicolas Chupetin, a questão de ele dar entrevista em veículos da mídia brasileira como o SBT, dizendo que o papel dele é atrapalhar realmente a negociação do Brasil com os Estados Unidos da América, e também como a omissão do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota e de outros presidentes da Câmara dos Deputados levou o Brasil a essa situação de a extrema-direita brasileira simplesmente se achar dona do Brasil, se achar dona da democracia, mesmo eles sendo contrários à democracia, se acharem donos ali do debate público e se acharem donos do Brasil também, ao passo de tentar colocar todo mundo dentro de um barco furado, basicamente para atender os interesses dele. Por quê? O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele tá numa situação tão desconectada da realidade que ele publicou um vídeo, inclusive eu até olhei aqui para ver se ele tinha mudado a capa do vídeo, e não mudou não, continua lá no canal dele. É o vídeo da entrevista que ele deu para a SBT, dizendo que o papel dele é impedir, atrapalhar qualquer possibilidade de acordo entre representantes do Estado brasileiro ou representantes ali daquela comitiva de senadores que foi para os Estados Unidos da América para tentar negociar, dialogar alguma coisa, para poder tentar encontrar um ponto ali de convergência para poder impedir que no dia 1º de agosto entre em vigor as taxas contra o Brasil. Mas acho que já ficou claro que a questão não é meramente o Bolsonaro. Por incrível que pareça, há mais ou menos um mês quase, né, no início de julho, eu fiz uma análise aqui nesse canal, tanto aqui na Revista Fórum quanto no meu canal, falando sobre a minha preocupação da ausência de movimentação da extrema-direita para reagir às críticas que estavam acontecendo contra o Bolsonaro, contra o Congresso Nacional, contra parlamentares da extrema-direita. E falei, inclusive, queria até pedir a você que segue a gente aqui na Revista Fórum, que você comentasse se você lembra dessa nossa análise / previsão que a gente fez aqui. E eu falei, o Steve Bannon deve estar organizando alguma coisa contra o Brasil. Por quê? Porque ele já disse que o Lula é o esquerdista mais perigoso do mundo, que o Lula é o poster boy da esquerda, e que se o Lula conseguir, evidentemente, destaque de forma positiva, por conta do fracasso do Congresso Nacional naquela altura, isso iria fazer com que, evidentemente, o Steve Bannon se preocupasse, a extrema-direita global se preocupasse, até porque as lideranças que eles escolheram estão todas envelhecendo. O Trump já está chegando aos 80, o Antônio Castro no Chile também já está com a idade avançada, tem o caso também envolvendo outros países do mundo que eles não conseguem criar lideranças de extrema-direita. Na Europa, a gente já viu que a Marine Le Pen, né, por questões jurídicas também, já fez ali a transição dela para o Jordan Bardella, né, que é vendido, inclusive, por parte da mídia lá na França, como sendo o genro que toda sogra quer, o bom menino, né, o bom moço, que precisaria estar à frente do poder na França e tudo mais. E aí a gente consegue entender que essa análise que a gente fez lá no início de julho se concretizou. Hoje não resta mais dúvida que a ação contra o Brasil é uma ação que foi organizada pelo Steve Bannon, que foi organizada pelo Eduardo Bolsonaro, na verdade utilizando o Eduardo Bolsonaro como marionete, para poder gerar ali uma mobilização na extrema-direita global. Tanto que o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, no vídeo que ele publicou no canal dele no YouTube, no momento que eu estou gravando esse vídeo, seria exatamente há 17 horas atrás, ele colocou o seguinte, ó, dobrando a aposta, esse é o título do vídeo, Moraes versus Trump. E aí o título da capa é Tudo ou Nada, a capa do vídeo que ele colocou lá. Traduzindo, ele já falou que ou o pai dele é solto, ou a anistia geral, ampla e restrita é aprovada, inclusive para o bandido que ele chama de pai, né? Ou simplesmente que se dane o povo brasileiro. E aqui é interessante, né? Porque olha que incrível, né? A mesma família que achou que matar 700 mil pessoas durante a Covid-19 era algo que deveria acontecer porque a economia não podia parar, agora decidiu que pessoas podem ficar desempregadas, pessoas podem ficar em risco ali social para que um líder de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil seja liberado.
A gente já citou aqui em várias oportunidades também, tanto na revista Fórum, quanto no meu canal do YouTube, quanto as minhas participações, inclusive também aqui no Fórum 11:30, que esse papo do Eduardo Bolsonaro e do pai do Bolsonaro, e do pai dele, o Bolsonaro, de que não, somos patriotas, Brasil acima de tudo, Deus acima, era uma grandíssima balela. E a gente está vendo tudo isso sendo colocado em prática agora. E tem um ponto que me chama a atenção também, que é o quê? Em várias oportunidades, nós chegamos a reclamar aqui publicamente da leniência, de certo modo, do senhor Davi Alcolumbre, do senhor Hugo Mota e de outras figuras ligadas ao serviço, aos poderes públicos da nossa república. Eu já citei, inclusive, até uma análise que eu fiz recentemente aqui na revista Fórum, que parte dos ataques que o STF hoje tem sofrido se dá também por conta da omissão do STF em 2016, quando a nossa presidenta, Dilma Rousseff, foi vítima de um golpe de Estado, e o STF poderia ter falado, peraí, não dá para prosseguir com esse processo de impeachment, já que o processo é um processo jurídico-político, ou seja, precisa de um fato jurídico para ele ser aberto e o desfecho é político com consequências também jurídicas. Porém, nesse caso não existe crime de responsabilidade cometido pela presidenta. O STF simplesmente, àquela altura, lavou as mãos. Fiquei muito triste, inclusive, naquela época com algumas figuras relevantes do debate público dentro do STF, porque muitos deles simplesmente lavaram as mãos. Deixa aí o que tiver de acontecer, nós não vamos nos meter, que fique aí pro STF o que tiver de ficar, que fique aí pro Congresso o que tiver de ficar, ou melhor, que fique aí pro Poder Executivo o que tiver de ficar, que fique aí pro Poder Legislativo o que tiver de ficar. E aí agora, no caso do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota, o Eduardo Bolsonaro agora começou a ameaçar os dois. Disse que, no momento, as sanções são apenas ali para os ministros do STF que são aliados do Alexandre de Moraes. Inclusive, saiu essa informação, recentemente, informação também de que tem 3 ministros do STF que podem sofrer as sanções da Lei Magnitsky, né, que seria supostamente uma morte financeira para figuras do debate público, né, como o ministro Alexandre de Moraes. Quem seriam essas 3 pessoas, Carlito? O ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, que seria ali segundo o Eduardo Bolsonaro deu a entender, que na visão do Trump e do Marco Rubio, seria alguém condescendente com as ações ilegais do ministro Alexandre de Moraes, e o outro seria o Gilmar Mendes. Por quê, Carlito? Porque é o ministro mais antigo da Suprema Corte do Judiciário atualmente. Essa seria a alegação. Mas a pressão está acontecendo contra o Davi Alcolumbre e também contra o Hugo Mota. Por quê? Porque o Eduardo disse que se não for pautada a anistia no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, e se não for pautado no Senado impeachment de ministros do STF, o Eduardo Bolsonaro já avisou que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre perderão visto. E aí o Alcolumbre até se manifestou dizendo que não vai pautar impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que não existe crime nenhum, que não tem obrigação de dar seguimento a procedimentos de impeachment, ainda mais por ser alvo de ataque de bolsonaristas, por exemplo. E aí o Flávio Bolsonaro até se manifestou questionando, né, o posicionamento do STF, do ministro, do presidente da casa, Davi Alcolumbre. Só que a gente vai precisar lembrar que lá no início do ano, quando foi eleito, o Davi Alcolumbre foi questionado sobre essa questão envolvendo ali o impeachment de um ministro ou não. E aí ele respondeu o seguinte, tá? Um processo de impeachment de um ministro do STF num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. E aí, em entrevista recente à CNN Brasil, Flávio Bolsonaro disse o seguinte: eu acho que o presidente Davi tem que cumprir com a sua obrigação de presidente do Senado e dar prosseguimento aos pedidos de impeachment, que tem um fundamento jurídico muito claro, muito óbvio, muito objetivo. Exatamente, tão claro, tão óbvio, tão objetivo quanto a sua honestidade, né, Flávio? Claríssimo, obvíssimo, né? Tá muito claro, é uma obviedade que, nossa, reluz aos olhos da sociedade brasileira essa figura honesta e importantíssima para o debate público, que é o Flávio Bolsonaro. E aí, no cenário ali da direita bolsonarista, a gente tá vendo um racha nesse momento entre Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Tarcísio de Freitas. Eu também venho dizendo aqui há muito tempo que eu não acreditava que o clã Bolsonaro iria simplesmente, passar o bastão para uma outra pessoa para ser o herdeiro político do pai deles, de mão beijada. Eu deixei isso bem claro. Eu falei, é pouco provável que o Bolsonaro tire do seu núcleo familiar
o que a gente chama ali de transferência eleitoral de votos ali, né? Mesmo que ele perca a eleição, mesmo que o candidato não tenha força, eu falei, ele vai tentar alguma coisa, ou botar como vice algum, ou um candidato que ele consiga mandar. Esse é o grande problema, inclusive, que ele tem tido com o Tarcísio nesse momento, porque o Tarcísio tem sido convidado para ir para o PL, porém ele sabe que se ele estiver no PL, ele vai estar lá e as coisas que o partido pode vir a decidir deverão passar, provavelmente passarão, né? Não deverão passar, mas provavelmente passarão pelo aval do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro pode querer simplesmente ferrar o Tarcísio para que ele não cresça politicamente mais e para que ele não seja esse herdeiro natural do Bolsonaro. No caso do Nicolas, a gente tem visto que o Nicolas, diferente dos outros bolsonaristas aí, que tem grudado-se no Bolsonaro o tempo inteiro, sobretudo, o Nicolas é esperto, ele apoia um pouquinho aqui e se desgruda um pouquinho aqui. Apoia um pouquinho aqui e se desgruda um pouquinho aqui. Por quê? O Nicolas é jovem, né? Ele tem em torno de 30 anos e ele sabe que para que ele consiga ter uma longevidade política, ele precisa tentar se reorganizar nesse momento. E ele sabe que o Bolsonaro está morto politicamente. Tanto que gerou a revolta no universo do bolsonarismo, e para ser bem específico, no universo ali da extrema-direita bolsonarista, no núcleo do Eduardo Bolsonaro, uma situação envolvendo o Nicolas Ferreira. Por quê? O Nicolas Ferreira teria entrevistado uma pessoa que seria um ex-bolsonarista, né, que seria inimigo ali do Eduardo Bolsonaro hoje, ou do bolsonarismo, ou algo desse tipo, e ele diz que não admite que isso tenha acontecido, que se o Nicolas fez isso, realmente é uma grande vergonha, que eles poderiam imaginar qualquer coisa do Nicolas, mas menos imaginar isso, que não se poderia acreditar que o Nicolas seria capaz de fazer tal coisa, e que é um absurdo essa situação que está acontecendo, e que se o Nicolas fez isso é uma grande decepção. E aí mostra ali a tabelinha dele com o Alan dos Santos para poder criticar o Nicolas Ferreira, porque eles não querem que o Nicolas Ferreira, evidentemente, seja o sucessor do pai dele, ou que possa herdar de alguma maneira o espólio do pai dele. E aí a gente vê toda essa situação patética envolvendo a briga entre eles lá. Enquanto eles fazem briga, o governo brasileiro faz diplomacia. Eu até li algumas matérias medíocres em alguns portais de notícia, em alguns jornais, tão medíocres quanto os seus autores. Alguns questionando, por exemplo, por que o Lula não liga para o Trump? Porque talvez o Trump não queira atender o Lula justamente porque é uma estratégia dele tentar humilhar o Lula, como o próprio entorno do Eduardo Bolsonaro já deixou claro que o Trump quer humilhar o Lula, e o Lula não vai ser humilhado. Segundo, esse tipo de situação não se resolve com um mero telefonema. Oi, Trump, tudo bom? Como é que você tá? How are you? Não é assim que funciona, tá? É diferente, existem vários interesses a serem discutidos, por isso que estas situações ficam a cargo da diplomacia, que inclusive, na hora que chega o momento da ligação, a diplomacia fala, olha, a gente vai ter um momento de interação entre os dois chefes de Estado, o presidente dos Estados Unidos da América e o presidente da República Federativa do Brasil, e aí acontece a ligação. Não é simplesmente pegar. Eu vi, né, o Joel Pinheiro da Fonseca até publicando que o Lula deveria ter acho que a coragem, né, se não me engano, a sensatez, não lembro como foi que ele colocou no artigo dele lá, de ligar pro Trump. Mas peraí, o Brasil está sendo atacado sem motivo algum e vai ligar pro Trump para tentar resolver a situação. Vai resolver como? Porque o Trump quer três coisas. Primeiro, acabar a suposta perseguição com o Bolsonaro e devolver a elegibilidade dele, ou seja, rasgar o que diz a legislação brasileira. Segundo, explorar as terras raras do Brasil. E terceiro, que o Brasil se afaste do BRICS. Então, traduzindo, o que os liberais brasileiros borra-botas querem aí, basicamente, é que o Lula seja um Bolsonaro, um entreguista, um lambedor de botas de estadunidense. E o Lula não é. Por isso que a extrema-direita global tem medo do Lula. E precisa ter medo mesmo, porque nós temos aqui no nosso país um chefe de Estado. Compartilhe o seu comentário aqui embaixo, diz também se você lembra da época que a gente analisou aqui a reação da extrema-direita, deixe o seu like e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!